explicar um pouquinho para nós e diferenciar o planejamento estratégico do planejamento operacional. Então, o Paulo, se puder, Paulo, explica um pouquinho para nós aí da diferença do planejamento estratégico e do operacional e suas particularidades. Vamos lá, Turati. Bastante importante e legal esse bate-papo, né, com o Luiz. A gente já teve outra oportunidade de conversarmos a respeito do seu planejamento. A gente costuma falar que o planejamento é o início de tudo. Acho que é uma situação até que a gente bate muito em cima, no sentido de fixar isso, né? A gente divide o planejamento, especificamente no agro, em algumas etapas. Eu costumo exemplificar em 3 etapas principais. A gente pode dividir o planejamento, né? Agro, que aí você envolve alguns aspectos do estratégico e outros aspectos do operacional. Mas a primeira situação é a gente definir que uma coisa que, aparentemente, muita coisa que a gente vai falar aqui parece ser simples e de uso, de dia a dia, mas muitas vezes a gente se depara que falta uma certa formalização, um hábito do dia a dia, para que as pessoas possam utilizar o máximo dessas ferramentas na prática, né? Então, o que acontece? O planejamento, o agro, primeiro você tem a definição da cultura que você vai plantar, ou seja, é muito importante nessa etapa que o produtor ele defina, veja todos os aspectos de força que ele vai utilizar, seja capital humano, seja as suas máquinas, seus ativos. Então, você tem que planejar o ano safra, é a primeira etapa. E aí, com isso, ele vai avaliar todas as necessidades e de forma que ele compile isso, que ele coloque isso realmente no papel, da forma mais simples possível, mas que só o fato desse exercício dele fazer, praticar isso, envolver a equipe dele da fazenda, você já tem isso disseminado entre as pessoas que vão participar desse processo, né? É importante a gente lembrar que o planejamento, a gente está falando do planejamento de safras, envolve aspectos estratégicos, nós estamos falando que o produtor vai definir qual cultura ele vai plantar, que tecnologia ele vai utilizar, que é o ponto de partida, mas, ao mesmo tempo, você tem algumas situações do operacional, que é super importante, relevante, ele mensurar a capacidade operacional dele, né? Que a gente fala, necessidade que você tem de plantio, janela de plantio, aspectos relacionados à pulverização, que envolve pragas e doenças ao decorrer da evolução da lavoura. Então, a gente divide essa primeira etapa no agro dessa forma, né? Não sei se o Luiz tem algo a complementar, depois a gente pode falar sobre as 2 etapas subsequentes, que são, como se diz, como a gente está num bate-papo, né, Luiz? O que você vê de primordial aí para a gente iniciar? Assim, primeiro, você falou bem, né? Tem uma questão de cultura, né? O Fábio falou no início, a gente sabe que a única coisa certa é que a gente vai errar no planejamento. Mas a questão não é só errar, né? A questão é planejar, começar a planejar e depois acompanhar isso. Então, e o planejamento estratégico é o que vai ser o insumo para o planejamento operacional. A verdade é essa. Então, na hora que você falou que vai ter capacidade, qual é a capacidade que eu tenho de produção, qual o maquinário que eu tenho, qual é a força de mão de obra que eu tenho, isso sai do planejamento estratégico, obviamente, qual é a cultura, né, antes ainda, qual é a cultura que eu quero trabalhar, o que eu vou plantar. Então, conhecendo o mercado, como é que eu vou vender, isso sai do planejamento estratégico. Então, esses grandes balizadores, eles vão ser os insumos para o planejamento operacional, que aí a gente vai ao detalhe, ver quanto é que custa, quanto que vamos ganhar, quanto é que vai vender, e assim por diante. Então, assim, eu acho que nesse ponto, a primeira coisa é a cultura, e isso aí no Brasil, as pessoas, principalmente no agro, têm que planejar, porque se não planejar não sai nada do outro lado, né? Principalmente no agro, o planejamento é muito importante, e a partir daí o planejamento estratégico que vai balizar o operacional, né? Então, é isso que a gente está vendo aí, não só no agro, mas em qualquer tipo de indústria, mas no agro isso é importantíssimo, e por isso que a gente tem aí no Brasil esses volumes, né, de produção que a gente tem. Claro que isso começou com planejamento, se não tivesse, não teríamos, né? Exatamente. E Turati, aproveitando o gancho aqui, pegando um segundo ponto que a gente costuma dividir em 3 etapas, eu falei, a gente
pontuou aqui a primeira. A segunda, que é muito importante, porque em empreendimentos agrícolas você envolve muitas pessoas, a gente tem, lógico, a parte já automatizada, você tem maquinário que substitui bastante mão de obra, a depender do segmento, a depender da cultura, mas você sempre tem uma quantidade de pessoas envolvidas muito grande. E eu observo que onde você tem uma organização, você tem um cronograma de atividades, que você dissemina isso entre os colaboradores, ou seja, você tem a utilização de algumas ferramentas simples, mapa com seus talhões, suas lavouras, seus talhões e com as culturas, você elabora um cronograma de atividades, porque no agro você tem uma série de situações pré-plantio, vamos chamar assim, né? Então, a gente tem preparo de solo, onde você vai definir que tipo de preparo você vai fazer. Então, se o produtor ele vai utilizar plantio direto, se não, ele vai passar uma grade, 2, 3, qual foi a cultura que ele teve anteriormente, se ele teve um algodão, vai plantar uma soja numa rotação. Então, isso, se ele tem esse planejamento de cultura, que faz parte do estratégico, de forma que a área técnica define como ele vai rodar, e aí você tem em sequência as atividades que serão necessárias. E aí, quando você mensura a sua capacidade operacional, você consegue dimensionar isso de uma forma que você transmita para a equipe quais são os prazos, né? Quais são os deadlines que você tem para cumprir esse cronograma, qual o limite máximo que ele tem para revisar uma colheitadeira, uma plantadeira, qual o limite máximo que ele vai subsolar uma área, que ele vai gradear, que ele tem que incorporar, que ele vai fazer uma calagem, de que forma que ele vai distribuir o corretivo, o fertilizante, na verdade, como é que ele vai plantar, isso a área técnica já tem que ter definido. Então, assim, a segunda etapa de planejamento no agro, a gente enxerga que é essencial que exista um cronograma, que todos os envolvidos estejam cientes disso. Luiz, eu não sei se nos outros segmentos onde você atua também, mais ou menos dessa forma. Acho que a gente fala de planejamento, mas é bem semelhante, né? Exatamente. Vai mudar alguns atores, não é? Mas qualquer tipo de indústria, você tem que ter noção da capacidade. A partir daí, o que você vai produzir, você vai ter noção dos materiais no caso dos maquinários e também da mão de obra que vai precisar. E na verdade, existe, vamos dizer assim, tem dois, estou vendo, a gente pode dizer que tem um planejamento, já entrando um pouco para o operacional, né? Existe um planejamento que pode ser operacional realmente, com cronogramas, com datas, que você precisa cumprir certas tarefas, senão não consegue fazer a produção, mas também, em paralelo isso, né, tem um planejamento financeiro, né? Porque você tem que ter o cronograma físico, que a gente chama de físico, né? Dia tal tem que fazer isso, mexer no talhão, tal, mas isso tem um custo, né? Então, esse financeiro, que normalmente as pessoas fazem no Excel, isso é o tradicional, o Excel é a primeira coisa, só que isso vai funcionar bem no início, porque você vai trabalhar. Mas, à medida que você começa a crescer muito, o Excel ele começa a te atrapalhar, né? Porque você começa a ter muito volume de informação e aí começa a ficar mais um ambiente muito complexo, né? Quando o Excel, a gente fala em tecnologia, quando o Excel vira sistema, aí pronto, né? O Excel ele é ótimo, é a ferramenta perfeita, muito bom, a gente faz muita coisa, mas tem um momento que aí você precisa sair desse Excel e ter ferramentas tecnológicas que vão automatizar esses processos, não só o físico como o financeiro, e que vai te permitir esses analistas ficarem mais livres, né? Porque o que acontece é o seguinte, o cara fica brigando com o Excel. E aí, vamos supor que acontece agora uma Covid, igual a gente falou, né? Aí, na Covid, no caso do agro, pelo que a gente entende, não teve até tanto, assim, teve um impacto, mas não como outros negócios, você tem que mudar tudo. Por exemplo, as pessoas tiveram que ir para casa. Tem custo esse troço, né? Você tem que montar infraestrutura para esse pessoal ir para casa. Então, isso tem custo, você tem que mexer no teu planejamento financeiro. E você, com Excel, às vezes, você não tem tanta agilidade para isso, né? Então, eu falo das simulações, né? Fazer cenários novos, né? O cenário Covid, o dólar subiu demais também, né? Porque isso eu acho que impacta muito aí nos insumos, que no final do ano ele era R$4, sei lá, e agora está em 5,30, chegando quase 6 aí, né? Então, isso vai mudar todo o planejamento, talvez você tenha que buscar um fornecedor, aí o Paulo fala melhor, né? Talvez buscar um fornecedor que tenha um preço nacional, não sei, aí
isso tudo você precisa de agilidade e ferramenta para poder simular isso, né? Eu acho que você falou bem, Luiz. Essa segunda etapa, né, Turati, fica à vontade aí sobre a questão sobre as questões, né, que a gente está tratando, mas é bate-papo, né? Essa segunda etapa do planejamento, você falou bem, a questão de a gente chama de monetizar ou você definir os aspectos financeiros que foram relacionados naquela etapa de planejamento operacional, né? Então, você partiu do estratégico, foi para o operacional, aí quando você monetiza, a gente já entra um pouco no financeiro. Isso eu acredito que todas essas etapas chegam até a segunda parte do planejamento, que envolve, acho que os aspectos que a gente acompanha mais aqui no campo, que é a parte do agro. E importante dessa terceira parte, se a gente pode segregar dessa forma, é o acompanhamento do orçado versus realizado, né? A gente acompanha e observa que qualquer empreendimento, acho que é uma situação até de literatura, mas muito mais na prática, que tudo aquilo que você consegue acompanhar e como se você planejou bem, você falou, o que a gente sabe é que a gente vai errar no planejamento, mas o hábito, o aculturamento de você fazê-lo e envolver todas as contas, todas as despesas e custos que você possa lembrar e tentar não deixar nada de fora, isso já traz o assunto à tona, coloca ele em evidência, e aí você tem as pessoas participando, envolvidas, né? E aí você consegue, quanto maior sua equipe, mais importante a ferramenta, né? Porque você já passou da fase de mensuração, de monetização, né? E agora você faz o acompanhamento. Então, como a gente falou, hoje é muito importante chamar atenção para isso, porque o planejamento ele reflete direto no fluxo de caixa, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. O tempo da cultura no campo, ela reflete em custos e despesas maiores, é um esforço de capital maior, né? Ou seja, uma coisa é muito interligada à outra, e nessa terceira etapa é muito importante esse acompanhamento para que você possa corrigir, e como você falou bem no começo, né, Luiz, você ter uma situação de correção face a uma situação inesperada. Esse ano aqui, eu acho que isso todo mundo está sentindo bem na pele o que é isso, né? E complementando, Luiz, desculpa até cortar um pouquinho aí, mas compartilhando uma experiência que eu tive em 2008, o 2008 foi um ano muito interessante para mim, porque foi o primeiro ano que eu consegui fazer um orçamento agrícola completo, né? Olhando uma agroindústria de cana-de-açúcar, a usina que eu trabalhava na época, antes de vir para o mundo TOTOS, né? Lá a gente usava também uma das ferramentas da TOTOS, e como a gente era pouco braço, né? Então, assim, a gente tinha que fazer o planejamento e o orçamento em conjunto, e a ferramenta, logicamente, na época foi o Excel, né? É uma usina pequena, então, assim, mas a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, naquele momento, a gente, montando o orçamento, junto com gerência agrícola, controladoria, diretoria agrícola, né, e diretoria administrativa, a gente conseguiu enxergar algo, né, que a gente não conseguia ver no dia a dia. Embora fisicamente, visualmente, você vê a máquina, né, nos locais, trabalhando, fazendo operação, mas quando você coloca isso num papel, ou coloca isso numa planilha, e você coloca isso ao longo de 12 meses, né, falando do planejamento operacional, você começa a ter uma visão do que você tem, né, que você acaba fazendo sem querer uma auditoria no que você tem, no inventário, no que você tem, e fala, mas para fazer essa operação, eu tenho recurso para fazer? Eu vou ter que terceirizar? Não, eu tenho recurso. Mas o recurso está na oficina. Então, vamos conversar com o planejamento de manutenção para ver como que vai ser o planejamento de manutenção, né? E aí você vai para a parte de compra de matéria-prima quando você não tem total para a sua capacidade de moagem. Então, integrar, e aí vai na fala que o Luiz colocou, chega um momento que o Excel bacana, ajuda legal, desenrola, né? Solta o pega, vamos dizer assim, né? Você consegue entregar uma primeira, segunda versão do orçamento, mas aí quando você começa a falar de cenários, criar 2, 3, 4 cenários, fazer forecast para revisar o orçamento durante o ano, ou até mesmo validar as informações que estão integradas, né? O que o sujeito do comercial, a gestão do comercial
planejou, o que você planejou, o que a indústria planejou e o que a manutenção, vamos dizer assim, né, a gestão de ativos planejaram, geralmente está tudo descasado, né? E aí você fala, não, eu precisava desse trator para essa semana, ou dessa colhedora para essa semana, e ela está lá na programação de manutenção, né? Então, parece que não acontece isso, mas é tão comum, né? E a partir do planejamento, eu percebi que a gente começou a enxergar esses pontos, e aí veio a dificuldade da ferramenta tecnológica, né? Restrição, na verdade, e você quebra muito a cabeça em conectar o Excel de várias pessoas, né? Então, acabou virando, né, virou um orçamento, acompanhamento, tudo, mas não saiu com a qualidade que a gente gostaria, porque ficou tudo desconectado, né? O outro ponto é que a gente conseguiu ter uma visão financeira e chamar junto, né, com o CFO da companhia, e mostrar o que a gente ia precisar e o que a gente teria de recurso em cada mês. Isso foi muito importante, porque no primeiro ano que a gente começou o trabalho, não tinha-se nem noção de quanto movimentava. A partir dali, você começou a ver que você tinha recurso ocioso, você tinha operações que estavam que você poderia fazer em menos tempo, né? Trabalhar com índice de produtividade, com índice de rentabilidade dos equipamentos, diminuir a ociosidade. Então, foi uma experiência muito boa, né? Então, o planejamento, só o fato de planejar, já ajudou a gente a ter uma visão muito maior. Luiz, acabei te cortando aí. Que é isso. Não, você falou a experiência, você falou da tua experiência, eu acho que é isso aí. Esse teu final que você falou é perfeito. Só o fato de planejar, a empresa aprendeu muito sobre ela mesma, coisa que talvez não estava claro, porque não tinha uma ferramenta para fazer o planejamento e o acompanhamento. Eu queria só colocar sobre a questão do acompanhamento, que é isso aí, é o que eu sempre falo, o orçamento, não adianta eu fazer o orçamento final do ano, para o ano que vem, e guardar na gaveta, né? A gente tem que fazer o orçamento, o planejamento e acompanhá-lo, como o Paulo falou. E aí acompanhar significa você trazer o dado realizado, né? Porque, por exemplo, eu vendi tanto, meu custo é tanto, esse é o planejado. Mas eu tenho que saber se isso está acontecendo. E isso está no dado realizado. E esse dado realizado vai estar onde? Justamente nos legados, quer dizer, no sistema da TOTVS, o RP, né, o back-office, Proteus, o que seja, ou até mesmo no PINS, né, que é o especialista aí da TOTVS, né? Esses sistemas são ótimos para o operacional, assim, para acompanhar, não só vai ter a apuração dos resultados, mas para acompanhar se foi feito no dia tal o talhão ou não. Mas ele, gerencialmente, quando você vai tirar a informação dele, o que acontece é que você acaba jogando mais informação dentro do Excel. É isso que você falou, Turati. E aí já foi difícil planejar no Excel, que é muita coisa. Agora eu vou ter que ter mais Excel para poder tentar fazer acompanhamento, né? E aí, se o diretor pedir, olha, faz um cenário A aí, com o dólar a tal, é mais Excel ainda. Então, começa a ficar... Esse que é o ambiente complexo, né? Então, o que é importante nesse ponto aí para realizado? Integração do sistema de planejamento com os sistemas RPs e até os especialistas, né? E ter processos automatizados todo final de mês ou todo dia, trazer o dado do realizado e jogar na ferramenta de planejamento, e aí, automaticamente, você já tem os relatórios de acompanhamento, né? E aí, é aquilo que eu estou falando. Então, esse realizado ele vai ficar muito mais rico, né? Fora essa questão das áreas também, que elas ficam desconectadas, cada um tem o seu Excel, com o seu formato, e depois, para consolidar isso, fica difícil. Então, essa questão do acompanhamento, em termos de tecnologia, quanto mais você automatizar as integrações com sistemas operacionais, RPs, ou até especialistas como o PINS, a ideia é você integrar isso, ter processos automáticos e já geração de relatórios de acompanhamento automáticos também. Isso vai salvar muito tempo, né? Vai economizar muito tempo da equipe analista financeira e planejamento, e mesmo o pessoal operacional, que vão ter relatórios, esse negócio está programado para amanhã, aconteceu, não aconteceu, por quê, né?
e você poder cada vez mais conhecer melhor sua empresa e melhorar seus processos. A verdade é essa. Perfeito, Luiz. Paulo, quer complementar algo, Paulo? A gente pulou da etapa 1 para a etapa 3, tá? Mas a gente vai para a etapa 2 ainda. Fica tranquilo que a gente vai lá, vamos chegar lá. Não, tá tranquilo. Porque a coisa é meio fluida, né? Assim, bate-papo é isso. Eu complementando o que o Luiz falou, a gente, de fato, pegando essa flexibilidade, esses ambientes de simulação e as ferramentas que a gente necessita, acho que não só o foco aqui é planejamento e orçamento, mas como a gente evolui do planejamento para um orçamento, né, planejamento estratégico, operacional e financeiro, e à frente aí, né, nesse segundo tópico que a gente trouxe para conversar, seria a evolução disso, né, Turati? A evolução disso, quais são as principais contas, qual que é o alinhamento que você tem que fazer, e a gente gosta de discutir bastante isso sobre os percentuais de representatividade, né? Então, assim, operacional, né, Paulo? O planejamento operacional é quantitativo, né? Geralmente a gente vai no nível da quantidade, né? Ou seja, quantos hectares eu vou plantar, quanto de semente eu vou utilizar, ou de muda eu vou utilizar, dependendo da cultura, ou quantas horas homem, hora máquina eu vou utilizar, né? Aí a gente precisa entender que todos esses recursos, eles têm um valor, né? A gente tem que monetizar ele para virar o orçamento, né? Então, assim, as principais contas, né? Olhando as principais contas, né, Paulo? Você tem, por exemplo, um destaque é o óleo diesel, né? A influência é o óleo diesel. O outro é insumo agrícola, né? Então, compartilha um pouco conosco aí o conhecimento teu aí nessa fase do orçamento, né? Do planejamento para o orçamento, né? O que a gente pode trazer de resultado aí quando a gente olha as principais contas aí com mais detalhes, né? O que a gente normalmente chama atenção, Turati, porque é comum, eu acho que eu não classifico isso como um erro, mas é um hábito, né? A gente cuidar das principais contas, porque é do dia a dia ali da parte de planejamento de produção. Então, por exemplo, você vai pegar fertilizantes defensivos, sementes, a parte de maquinário, tudo que a gente falou que inicia nessa parte do planejamento operacional, mas você tem aí um percentual de 20%, 25% de custos e algumas despesas do todo que você vai, de todo o seu esforço de capital, que ele, assim, habitualmente a gente enxerga o pessoal dando, assim, uma atenção posterior. Não vou falar que é uma atenção menor, mas uma atenção posterior. E aí, ontem a gente já falou que isso aí é bem relacionado a Pareto, né? Diagrama de Pareto é puro isso aí. Realmente você observar quais são as contas mais relevantes, e aí é natural que você cuide mais delas, porque realmente é onde você tem o maior gasto ali no seu dia a dia e que requerem maior atenção. No entanto, a gente lembra sempre que a depender da atividade, a depender da cultura e a depender do ano, você tenha situações que você chega na sua última linha, que seu lucro líquido, de repente, ele pode chegar numa margem de 20%. E aí, o que acontece? Nessa margem de 20%, você tem, por exemplo, contas que representam esses 20%. A gente fala que isso aí é EBITDA na veia, né? Tudo que você cortar de custos e despesas, aquela velha história que a gente fala que é igual unha, tem que cortar todos os dias. Então, você tem que cuidar mesmo das contas pequenas, né? Então, a gente chama atenção para isso. Quando você vai por orçamento, você vai compilar tudo aquilo que a gente monetizou dessa parte dos insumos principais, depois da parte operacional, aí a gente tem os percentuais de representatividade, que é normal que se comece de cima para baixo, mas a gente quer sempre destacar que essas contas, como você falou, olha a representatividade com o passar dos tempos, de quanto você tinha de um óleo diesel e quanto que ele representa hoje. O quanto foi ficando mais caro, de repente, uma situação de mão de obra especializada, específica, o custo dos próprios insumos. Ou seja, por mais que esse acompanhamento de percentuais ele seja proporcional, mas você tem realmente que dar bastante atenção a essas contas que vêm depois, que normalmente você observa lá para o final. Luiz e Turati, fiquem à vontade aí para completar. A gente normalmente chama atenção para isso, né? O orçamento ele tem que ser cuidado no detalhe. Você falou tudo, né? É o tal... perguntar um negócio para o Luiz.
Eu queria perguntar uma curiosidade minha para você, até pela tua experiência de implantação, né, de projetos em planejamento e orçamento. Eu já vi em várias empresas o orçamento não ser feito pela equipe operacional, e sim pelo diretor, o CFO ou a equipe de controladoria, né? Eu faço orçamento financeiro, né? Eu não olho a parte operacional do negócio. Na tua experiência, isso é comum em outras empresas, ou só eu que nas que eu vi é coisa rara? Não, aquilo que a gente já falou, né? Existe planejamento que é mais operacional, que é da produção propriamente dito, e existe o planejamento financeiro. Realmente, o financeiro fica mais na mão do área de planejamento, de financeiro e tal, né? E, às vezes isso está desconectado com aquele planejamento operacional, né? Então, isso é uma questão de processo, realmente, de azeitar esse processo, né? Aí, tem algumas coisas que, na tua fala e do Paulo, que eu queria colocar. Primeiro, tudo é uma questão de processo, né? Primeiro, a questão do Pareto, 20% das contas com 80% do valor, né? E 80% das contas tem 20% do valor. Então, se eu der um exemplo de compras, por exemplo, compras tem, principalmente no agro, você tem as compras estratégicas, imagino eu, diesel, insumos, né, o que seja. Então, isso aí você tem que ter tua equipe lá de compradores bem treinados e muito bem treinados, entendendo do negócio. E você tem aquelas contas que seriam os tais 20%, que são, por exemplo, em compra material de escritório, essas coisas, né? Então, assim, nesse caso, assim, eu até dei um exemplo, eu não vou falar os nomes, mas, por exemplo, tinha um grupo de empresas que tinham num polo industrial e elas terceirizaram essas compras não estratégicas com uma empresa. Essa empresa, como ela atendia 4 ou 5 dentro do polo industrial, ela comprava material de escritório mais barato e conseguia repassar esse material de escritório para revender ou negociar. Era mais uma negociação, como se fosse uma cooperativa, né? E aí teria um custo melhor nessas compras que não são estratégicas, né? Então, você vê a ideia dessas empresas, elas montaram uma cooperativa de compras não estratégicas, né? E assim, eles, nesse polo industrial, eles cuidaram aí das contas menores com corte, né, com redução de custo nesse caso. Então, são processos, né, que a gente tem que estar sempre melhorando dentro da empresa, né? Então, assim, é isso mesmo, você tem uma área de planejamento operacional que normalmente está desconectado do planejamento financeiro mesmo. Então, isso aí tem que envolver esse pessoal operacional. De repente está desconectado, por quê? Porque quem faz o financeiro faz sozinho e não compartilha, por uma questão de ferramenta, com a área operacional. Então, você falou, olha, o planejamento tem uma parte que é quantitativa. Por exemplo, quanto você vai produzir desse produto? Quem sabe isso? Qual é a capacidade? É o pessoal do planejamento operacional. Então, esse pessoal tem que ser trazido para o orçamento. Ele que tem que dar os inputs nesse sistema das quantidades, e o financeiro ele vai dizer, olha, isso aí, custo unitário disso é tanto, o diesel eu consigo negociar lá com compra do diesel melhor, e aí você começa a trazer esse planejamento operacional com o financeiro e fica um processo só dentro da empresa. Então, isso é ferramentas que vão ajudar, tecnologia, porque no Excel vai ficar difícil mesmo você conseguir essa conectar as áreas, né? E um workflow, como a gente falou em algum momento, tem que ter um workflow que vai envolver essas pessoas. Então, olha só, dia tal, o pessoal tem que entrar com as tais contas, por exemplo, quantitativas mesmo, volumes de venda, volumes de produção por produto. Aí terminou esse orçamento, aprovou com alguém, isso vai para o financeiro. O financeiro, então, vai monetizar, como vocês falaram, esses inputs quantitativos. Então, essa que acontece. Foi não. Luiz, me permite. Né? Fica à vontade. Não, rapidinho, Paulo. A Ana lembrou aqui, o pessoal que tiver pergunta, que está assistindo lá no YouTube, pode colocar, tanto no canal do YouTube da Viés, ou no canal do YouTube da TOTUS Agro, pode colocar as perguntas lá, que no final
a Ana vai passar aqui para mim e a gente vai fazer para o Paulo e para o Luiz as perguntas, tá? E voltando ao assunto aqui, eu queria voltar no tema 3 ali, que é a parte do acompanhamento, né, do orçado e do realizado. E aí, Paulo, eu vejo que, assim, existe uma questão cultural também dentro do agronegócio. A gente tem, né, fazendas e propriedades rurais e agroindústrias de vários tamanhos, né? E não, eu gosto de falar que não é o tamanho que determina a profissionalização, né? É a cultura, né? Então, às vezes você tem uma empresa pequena, mas ela é muito bem organizada, muito bem estruturada, e você tem uma empresa grande que é um caos, que é desorganizado, né? Agora, na tua leitura, pela tua experiência com os produtores que você costuma a prestar serviço e também consultoria, como você enxerga essa etapa da profissionalização do agro, olhando para o orçamento, né, para o planejamento e orçamento, né? Que pé que você vê isso? Porque a gente, lá atrás, né, se a gente olhar a manufatura ou nas indústrias que normalmente a gente veio, né, nas empresas que nós viemos no passado, a gente já tinha algumas coisas há 10, 20 anos atrás que já virou comum na época, né? Que era ter um workflow, um processo, ou fazer algum trabalho, né, de auditoria, né? Porque você tinha que, aquela data, apresentar o relatório para a auditoria, né? E isso muda um pouco quando a gente muda o modelo da empresa, né? Como é que você enxerga isso, o Paulo, olhando essa evolução da profissionalização do produtor? Luiz, ótima pergunta. Esses dias eu tive a oportunidade de comentar sobre isso também em outra ocasião. Esse processo ele vem de longa data, né? Como você sabe, a gente está aqui há 15 anos. Você tem produtores, falando de forma geral, em todos os níveis, praticamente. Você tem produtores mais bem estruturados, menos estruturados, aqueles que estão buscando, aqueles que estão tentando. Porque o que a gente tem que lembrar é que você tem aí não só a parte de aculturamento, mas você tem a necessidade de pessoas, de sistema, e isso são situações que às vezes você tem no agro que você não conta, né? E existe uma dificuldade, né, profissional, de processos, né, de uso de ferramentas, e você tem que unir tudo isso para que você vá em busca de uma tentativa boa, como a gente falou, de um planejamento de orçamento, né? Então, a gente observa que você tem N situações. Eu achei que você ponderou muito bem sobre a questão de que tamanho não importa. A questão é você buscar a ferramenta, você buscar organizar o seu negócio. Eu corroboro com a situação, como o Luiz falou, às vezes você tem uma situação de Excel realmente que você fala, nossa, é uma excelente ferramenta, mas às vezes ela não te dá uma flexibilidade. Mas no agro você tem o porte, né? A gente tem que sempre olhar a ferramenta adaptada à realidade do produtor, né? Eu acho que se todo mundo pudesse uma relação custo-benefício, ter pessoas e identificasse o resultado que essas ferramentas dão, agilidade para tomada de decisão, informação na mão, que hoje é muito, muito importante, acho que todo mundo que gostaria de implantar. Mas a gente sabe que no dia a dia isso é um grande desafio, né? É um grande desafio para que você tenha as contas, as informações. A gente vê que o desafio da comunicação também é bem relevante. A gente tem que mensurar isso. Porque quando o Luiz estava falando aqui, eu estava pensando, né? Ele falou assim, olha, às vezes você chega, aquela pessoa quer, olha, me traça um cenário aqui, quando a gente está falando um pouquinho aí para trás sobre orçamento, né, e reajustar por conta do câmbio ou por conta de um ano como esse aqui de pandemia, diferente para todo mundo e que ninguém esperava, você tem que ter a ferramenta e ela te auxilia, né? Então, acho que isso é extremamente importante, você ter essa flexibilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem estruturas que permitem que você faça isso, porque tem braço para fazer, né? Porque as ferramentas ajudam muito. Eu costumo observar, assim, a gente hoje, acho que todo mundo gostaria de ter BI, dashboards na mão, etc. Mas o trabalho que a gente acompanha, desenvolve, e muita gente está buscando, é que você tem o estágio anterior bem organizado, né? Que as informações realmente cheguem como tem que chegar, com transparência, que os processos sejam montados, e daí você tem uma base boa de dados para tomada de decisão e para fazer o demonstrativo da maneira que você queira. Da maneira que você quiser, você pode fazer.
Então, eu vejo também que o porte do negócio é muito importante nessa situação, porque quanto mais gente você tem envolvida no processo, melhor tem que ser a comunicação. E por mais que, às vezes, o produtor ou o gestor principal ele detenha todo o conhecimento bem pleno do negócio, conhecimento pleno de tudo que é feito, é importante a disseminação desse conhecimento através das atividades do dia a dia, e isso também faz parte de um bom planejamento. Então, a gente fala do envolvimento de pessoas. É importante, por exemplo, eventualmente, numa reunião de planejamento, você pode chamar o teu responsável operacional, a sua pessoa de campo, o seu técnico, o seu financeiro, e todos alinhados numa sala. E aí você ter aquela pessoa técnica e falar assim, escuta, mas a gente não combinou que esse ano nós faríamos tal procedimento em tal talhão? E aí você sabe, todo mundo sabe, mas aquilo, se não vem da base, onde todos são envolvidos nas decisões e nas atividades, você pode passar batido, você pode deixar. Então, eu vejo que algumas situações a gente pondera com relação a tamanho, com relação à possibilidade, custo-benefício, mas também o envolvimento da medida do tamanho da equipe e o porte do produtor. Eu acho que isso é extremamente relevante a gente mensurar aqui, porque a gente tem várias realidades, né, Turati? Como você falou, você tem N realidades, né? Você fique à vontade para complementar. Eu concordo contigo, Paulo, isso mesmo. Claro, tem cara que o tamanho importa e, de repente, essas ferramentas elas podem ser mais caras ou não, mas não interessa. O importante, eu acho que o importante antes da tecnologia como você falou, são as pessoas que conheçam o negócio, né? Então, um dos pontos é saber, e é pontos de planejamento estratégico. Qual é o conhecimento que nós temos do negócio? Também não adianta nada você botar um BI na mão do cara, um planejamento, a última Ferrari, mas o cara não sabe dirigir, ele não entende do negócio dele, ele não, entendeu? Então, você tem razão. Então, antes de ferramentas, a primeira coisa é ter uma cultura realmente. E aí, mesmo que a empresa seja menor e que não possa ter muito acesso a ferramentas, mas ela primeiro tem que cuidar do conhecimento do seu negócio. E a comunicação a gente sabe que comunicação é tudo no ser humano, né? E além de você ter conhecimento e poder transmitir isso para o teu funcionário, para os empregados em geral, né, para os colaboradores, isso é importantíssimo. O cara tem que saber o que está fazendo e por quê, o que vai acontecer se não fizer. Aí você está falando, a gente combinou de fazer o talhão tal, mas por que não fez? É porque alguém não deu importância. Se não deu importância é porque não estava entendendo bem como é que né? O lapso de comunicação. É o que eu falei, eu não tenho dúvida, processo, gestão e ferramenta andam juntos. Exatamente. Mãos dadas. Agora, lógico, ressalvadas as realidades, etc., mas eu tenho certeza que na evolução, na necessidade, a gente sempre fala muito que o viés é esse de organização, de tendência, de profissionalismo no agro. E é isso, eu acho que de uma forma ou de outra, com mais intensidade ou menos, ou demandando mais tempo ou não, é o caminho. Então, eu acho que todo mundo está buscando. E como a gente mencionou em outras oportunidades, é muito difícil que você tenha uma apuração tão, lógico, a gente fala sempre, leva em conta aporte, mas uma apuração muito plena, disponível para tomada de decisões, com flexibilidade, como você falou, de traçarmos cenários, de você ter isso na mão para tomada de decisão mais assertiva, sem a utilização de sistema, ERP, etc. Acho que isso para nós é muito claro, né? É importante a gente também transparecer isso, porque tem outras situações, mas a gente sabe que o ideal é que todo mundo vá nessa direção. Legal. Fábio tem que abrir o microfone. Agora abriu. Estou ouvindo, né? Não, bacana o bate-papo, até a gente está chegando nos momentos aqui finais. Chegou uma pergunta aqui, eu gostaria de direcionar essa pergunta para o Luiz. Luiz, tem um participante aqui que mandou uma pergunta para nós, né, que é o seguinte: quando você olha a questão do back-office, né, pegando uma empresa, olhando uma agroindústria, por exemplo, cenário como back-office, tem muita gente que reclama do modelo, do formato do back-office, que ele é muito quadrado, muito engessado, né?
ou muitas vezes ele é configurado exatamente para que cada etapa funcione de certa segurança, né? Para que você não tenha desvio, enfim. Só que quando você olha para planejamento e orçamento, você tem que abrir um pouco a caixa para poder simular cenários, né? Mudança no preço do óleo diesel, igual a gente falou aqui, que é uma conta importante, mudança no preço do fertilizante ou do defensivo, ou do calcário, do gesso, por exemplo, quando vai fazer uma calagem, uma correção do solo, né? Então, assim, na tua experiência, né, pegando a parte do back-office, e tem um sistema especialista também que tem de vários modelos, e o cliente personaliza também várias opções, muitas vezes isso direciona o cliente a usar o Excel. Por quê? Por conta do modelo que foi formatado o back-office e o especialista, né? Então, assim, o Excel acaba sendo a ferramenta de forma, vamos fazer de maneira mais rápida e entregar o orçamento, né? Você, sem ser redundante, mas você colocou uns pontos muito importantes que é legal. A primeira versão, né, tudo bacana, né? Mas e depois? Como é que eu levo isso para o back-office e faço acompanhamento, né? E aí, da sua experiência, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né, tudo que você já viu, né, como é que a gente pode reduzir esse entrave aí, né, e utilizando ferramentas de mercado, né, de planejamento. Né? Eu vou ser bem rapidinho. Assim, é que, na verdade, a gente tem que entender que existem dois grupos grandes de sistemas nas empresas. O back-office, os especialistas, que são os sistemas operacionais. E tem sistemas gerenciais ou de gestão. Esses sistemas de gestão, que é o planejamento, o próprio Excel, se você pensar, ele é um sistema de gestão. Né? Ele é alimentado por esse back-office. O problema do back-office e dos sistemas especialistas é que eles são parametrizados, eles são implementados ou para a questão fiscal ou para uma questão da operação, exatamente. Da hora que a gente está falando de back-office especialista, eles querem saber da operação, controlar o talhão, controlar quanto foi gastado, uma dose de não sei o quê, é isso. Agora, os sistemas de gestão, a visão tem que ser gerencial. Então, na verdade, existe todo um conceito aí, depois a gente pode dar outro webinar aqui, que é o seguinte, você tem essas ferramentas de gestão, aquilo que eu falei da integração, elas vão pegar as informações que estão no back-office, isso é transformado, que a gente chama, né? E colocado numa visão, falando muito simploriamente, uma visão gerencial, que aí vai permitir você consumir, fazer relatórios, aí vem conceitos de BI, que o Paulo falou, conceitos de ferramentas de planejamento, né? Essa que é a diferença, né? Por isso que muita gente, poxa, eu implementei aqui meu RP, mas no final eu continuo no Excel, porque existe um próximo passo, né? Não que o Excel seja ruim, não, que o Excel é bom demais. Você tem muita agilidade ali no Excel, mas existe um próximo passo que tem que ser dado, né? E não esse que as pessoas têm que entender, que tem um sistema de gestão que precisa ter um investimento, algumas coisas assim. E aí começa no Excel mesmo, tá? E é o que ajuda muito, é muito bom, as pessoas fazem muito isso. Turati, se me deixa pegar um gancho aqui com o Luiz, acho que trazendo um pouco disso que ele falou, que tem total razão, essa tradução, a gente fala muito que vai para o estratégico, para a tomada de decisão, essa compilação de dados que algumas integradoras fazem, né, Luiz? Você pegar um BI, hoje ele pega dado de tudo que é banco de dados, do próprio Excel, da onde você quiser e transforma isso com a leitura que você quer. A gente sabe que, perdão, esse é o caminho, né? O que vale destacar, e você citou um ponto bem interessante no agro, que assim, a gente ao longo do tempo já se deparou com esse tipo de situação. Poxa vida, mas eu implantei um RP e eu continuo fazendo Excel. Então, acho que pegar esse gancho só para a gente destacar isso, que é clássico, eu acho que não é só no agro, acho que são em vários segmentos. Mas uma coisa, quando a gente fala de aculturamento, de orçamento, que a gente falou em planejamento, acho que vale destacar aqui o uso da ferramenta, em você colocar os esforços da sua equipe para que acredite no investimento, porque quando você toma uma decisão de ir para o lado de um RP,
com certeza você faz o investimento, não só financeiro, mas de capital, você tem que focar todos os esforços da sua equipe para que aquilo dê certo. A gente vê isso de muita importância, partindo top-down, como a gente fala, e também que as pessoas envolvidas no processo entendam que, ok, você pode ter segurança naquele seu processo anterior, mas o RP te dando segurança e que o processo talvez tenha que ser feito de uma forma diferente, mas uma mudança não tão substancial assim, você tem que acreditar e tem que partir para isso, porque é um modelo que traz maior segurança, maior agilidade, maior flexibilidade e uma base mais segura para formar esse BI que a gente falou. Então, é importante que as pessoas, porque a gente vê muita gente falando, olha, mas o RP não atende isso, não atende aquilo. Olha, efetivamente, eu acho muito difícil que você tenha qualquer situação que atenda plenamente todas as necessidades de qualquer segmento. Se você pegar o agro, você tem uma fazenda que hoje é uma agroindústria, ela pode ter por exemplo, a gente costuma muito citar aqui na Bahia de algodão. Você pode ter uma usina de algodão, você pode ter uma OBS, uma beneficiadora de semente, você tem a parte do campo, que requer toda a atenção com monitoramento, já hoje com a tecnologia atuante, né? Você tem aí situações com drone, você tem agricultura de precisão, você tem tantas situações que envolvem a parte técnica, e você não pode esquecer, como você falou, onde nascem os RPs, que é na contabilidade, para atender a parte fiscal, nasce lá, então é de lá que vem até a ponta aqui, né? Então, até a área de produção, e aí, por isso, ele ainda passa pelas variáveis que essa fazenda vem a ter, né? Então, não é uma situação tão simples, mas que as pessoas coloquem esforços para fazer dar certo, né? Eu só queria mais um detalhe, Fábio, só você falou, que eu acabei não comentando, que você falou de acompanhamento, né? Então, assim, você pode planejar numa ferramenta até como o Excel, né? Principalmente a parte de despesas e de compras, e isso pode voltar ao seu RP para você fazer um controle orçamentário propriamente dito. Aí é o seguinte, mas isso é no RP mesmo. Eu estou falando o seguinte, olha, você só tem X para gastar nessa conta. Se você vai gastar mais, tem que ter um workflow de aprovação, tal. Isso funciona muito bem para as compras, né? Compras e também para despesas, né? Em geral. Então, você pode ter essa volta, né, do planejamento para o back-office, ou o RP, o que seja, para fazer um controle, aí sim. Não tem, não compra. Entendeu? E aí não isso não é nem mais gestão, isso aí é disciplina financeira. Exatamente. Então, a gente sabe que em algum momento você vai ter que cortar, reduzir, né? Mas aí você já pega no momento, né? Antes de comprar, né? Então, não está orçado, não vou seguir, né? Mas lógico que tem que ter toda a flexibilidade, que nós sabemos que tem que estar pronto para mudar, né? Não pode ser só engessado, porque senão... Exatamente. Esse tipo de coisa pode engessar. Ele pode engessar o negócio, né? É importante, né, Turati, Luiz? A gente estava conversando um pouco anteriormente, e foi citada a questão de orçamento base zero, que é muito utilizado hoje, né? Você pega grandes corporações que já têm o hábito de fazer esse planejamento, aí a pessoa vai oscilar ali um percentual para o ano seguinte. Então, menos 5%, menos 10%, ou tem que aumentar determinada conta porque existe uma necessidade clara e todo mundo já está de acordo, está aprovado por um conselho, pelo gestor, pelo proprietário. E aí, só que tem tantas situações que envolvem determinados custos e despesas que hoje o pessoal está fazendo, olha, você não tem que só justificar a variação, né? Vamos justificar o orçamento todo, então vamos revisar ele todo. Então, até para quem já tem a prática de fazer o planejamento, hoje se faz muito isso para que tenha a oportunidade de rever realmente na íntegra tudo que deve ser justificado para ser inserido no planejamento e transformado no orçamento. Perfeito. Do base zero é muito... Rapidinho. O base zero é muito importante porque ele vai permitir que... O que acontece? Hoje é fácil. Eu pego o ano passado, aumento 5%, tal, pego o ano passado, né? Só que, na verdade, você está empilhando um erro, né? Você vai aumentando 5%. E o base zero, pelo conceito, e também isso dá outro webinar, você vai ter que... Você é obrigado a ver despesa a despesa, linha a linha, e imaginar o seguinte, se eu não tivesse nada disso,
Se eu não tivesse nada disso hoje, esquece o passado, como é que eu sobreviveria, né? Como é que seria a minha área, a minha empresa? Então, o Base Zero ele vai puxar o pessoal a ter essa consciência. Imagina que você não tem mais nada disso. Ai, caramba, então, o que é o mínimo que você precisa? Eu preciso de, pelo menos, ter X pessoas. Eu tinha 30, mas eu acho que com 5 funciona. Então, ele vai ocasionar essa discussão. E aí, mais uma vez, como o Fábio falou lá atrás, quando fez o primeiro planejamento, né, isso vai causar, você vai aprender muito mais do seu negócio. Tá bom, Fábio, eu acho que a gente está aqui, eu já falei, eu e o Paulo, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Não conheço, tá? Fábio já está querendo cortar a gente aqui. Já está, vou colocar uma controladoria, Luiz, para puxar a orelha. Mas, pessoal, gostaria de agradecer ao Paulo, ao Luiz e a Ana Paula, que está aqui, por organizar e dedicar um tempo aí para trocar experiência com a gente. Igual o Luiz falou, temos temas aí para falar muito ainda, né? Olhando só orçamento, modelos, né? Métodos de orçamento. Então, acho que é uma sugestão para um próximo webinar também. E assim, a gente falar também das soluções da TOTVS, né? E com o apoio da Viés também na consultoria, que nós também podemos atuar, né, como parceiro de você, produtor ou gestor de agroindústria, né, para melhorar o seu resultado a partir do orçamento, né? Ajudar com ferramentas igual a Profix tem, que é parceira da TOTVS, né? Apoiar na consultoria de negócio com a Viés, com a liderança do Paulo. Então, conte com a gente também, né, para que você possa ter uma parceria de sucesso, TOTVS, Viés, Profix, né? E você, produtor e gestor de agroindústria, saiba que nós estamos do seu lado, né? Porque sem vocês também, nós três aqui, nossas empresas, não estaríamos aqui hoje conversando e falando para vocês. É o motivo de tudo, né? Então, a perpetuidade do negócio, ela tem que ser garantida, né? Nada mais como planejamento e orçamento que nos dá direcionamento para fazer essa perpetuidade do negócio e passar de geração para geração. Ô, Luiz, um minutinho aí para encerrar e depois o Paulo um minuto aí para encerrar. Assim, eu acho que foi muito bom, eu adorei aí ter participado. E eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade da gente poder estar trocando essa experiência com o Paulo e com você, Fábio. E contem comigo para uma outra situação. E agradecer somente isso. Achei que foi muito bom, espero que tenha sido esclarecedor também para as pessoas. Obrigado, boa noite aí. Que bom. Luiz, obrigado por ter participado conosco aí, é um prazer, né? Como a gente falou, mais um link aí para a gente evoluir nos assuntos de planejamento, no agro, a gente está à disposição. Agradecer ao pessoal que vem acompanhando a gente, né? Dizer que a Viés Gestão Agro está à disposição de vocês. Aqui, como o Turati falou, a gente tem uma atuação mais local no oeste da Bahia, no entanto, hoje a gente, através dos webinars, da internet e do mundo conectado, a gente pode atuar aonde a gente encontra o modelo à distância também, em conjunto. Obrigado, Turati, Ana Paula também, por nos dar esse apoio aí, sempre presente aí, preparando tudo para a gente. E da mesma forma que o Luiz falou, espero que tenha sido pelo menos um start, né? De repente a gente não tem tempo para falar tanto, né, Luiz? Tanta coisa, a gente fica um dia batendo papo sobre planejamento e orçamento aqui, ou uma semana sobre o agro, porque é o que a gente gosta, o que a gente se identifica no dia a dia, o que a gente faz. Né? Obrigado a todos, uma boa noite. Perfeito, pessoal. Então, aqui nós encerramos mais um webinar, né? O primeiro da série Porteira 360 Graus. Em breve, todos vão estar recebendo aqui, participaram, o convite para o segundo episódio. E aí, agradecer mais uma vez aí a Profix e ao Luiz Pedro pela participação, ao Paulo também por estar na parceria com a gente aí pela Viés, né? E a Ana Paula que está aqui trabalhando com a gente aqui nos bastidores, aqui na equipe técnica, né? Nossa cameraman aqui. Brincadeira, mas a Ana Paula que é um trabalho que não aparece no dia a dia, mas o resultado final que está aqui, da gente estar conversando, tudo organizado, né? Embora seja informal, mas tudo bem organizado, tudo bem realizado.
Obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Fique com Deus aí. Boa noite. Obrigado.